O Santo de Deus diz que o bom filho a casa volta, né? Se eu sou considerado um bom filho, me sinto bem em casa novamente. Como é bom ver tanto rosto conhecido, tem gente até mais barriguda, não é mesmo, Milena? Já está mais coisadinha já também, né? Graças a Deus, que venha com muita saúde, graça e paz essa criança. Que bom encontrar vocês hoje aqui. Para começar bem, vocês que não são pais ainda, ou que ainda têm condição de ter mais filhos, eu já vou começando dando uma sugestão bacana. Nome de filhos através da Sagrada Escritura. Noestan. Olha que nome bonito, Noestan. Filha de Eunatã. Eu não sei qual dos dois é pior nessa família aqui de nome. Noetã, Eunatã, Nabucodonosor. Tem um outro ainda, que era o oficial de Nabucodonosor, que você vai encontrar lá em Judite. E como vocês são católicos e católicos, todo dia. Obrigado, é isso mesmo, para complementar. Católico lê a Bíblia todo santo dia. Então vocês com certeza já leram no livro de Judite também sobre Holofernes. Olha o nome do homem, né? A Bíblia está cheia dessas coisas bacanas assim para vocês que ainda têm esperança de ter filhos e que às vezes falta um nome ali, outro aqui. Mas eu não colocaria nenhum nome desses aqui, porque todos esses eles tiveram alguma coisa diretamente contra Deus. Para ajudar nossa equipe da Pascom a trabalhar um pouco, o padre vai andar um pouco. Tá? Pois bem, Joaquim foi eleito rei. Era um jovem, eleito rei. Naquela época, ficava muito bem claro o seguinte: se o rei não tivesse condições de reinar, se o rei não tivesse condições... Está difícil aí, Bianca? Vai dar certo, viu? Aí eu venho para cá de novo, você volta para cá de novo. Se um rei não tivesse condições de reinar e viesse uma outra tropa, um outro império não, porque não era comum na época, era um outro rei, e conseguisse tomar aquela fortaleza, acreditava-se seriamente que aquele rei havia feito alguma coisa que havia deixado Deus muito chateado. E por ter deixado Deus muito chateado, logo ele iria perder também o seu reinado. O que nós encontramos, minha gente, na primeira leitura é algo muito sério. A gente pode às vezes até brincar um pouco com esses nomes estranhos, mas é algo muito sério. Aqui começa a ida, aqui começa a expulsão do povo de Jerusalém, encaminhando eles para o exílio da Babilônia. É um dos momentos mais tristes na história do povo de Israel. Não é algo tão simples como você sair daqui para outra cidade, trabalhar e voltar. Tudo bem que o reinado ali que acontecia, o exílio que acontecia a partir do reinado de Nabucodonosor, ele fazia algumas considerações. Por exemplo, se você conseguisse trabalhar com ferro, para que você pudesse trabalhar com artesanato e com armas, então você era bem visto e poderia entrar no reino dele e seria um escravo de primeira linha. Seria um escravo pedigree. Era um negócio, bem coisado o modelo do escravo que poderia ser. Por outro lado, se fosse algumas crianças, os idosos e algumas mulheres, elas não iam nem para o exílio, porque lá seria um custo muito alto para o rei. Era melhor deixar essas pessoas morrendo em Jerusalém. Então, quando nós vimos na leitura dizer que Nabucodonosor resolveu deixar algumas pessoas em Jerusalém, não é porque ele era bonzinho, não é porque ele queria repovoar novamente aquele local. Não. O grande objetivo dele é o quê? Que possam morrer, é menos despesa, é menos trabalho para a gente. Aí então começa o grande exílio da Babilônia, que vão ter ainda 2 mais deportações. Aí foi só o início de tudo. O início de tudo. Pois bem, no exílio da Babilônia, amanhã nós vamos ver a continuação da leitura com Sedecias e vamos ver que se Joaquim já não conseguiu reinar bem, muito pior ainda foi Sedecias,
não vou contar a história dele, porque vocês vão conhecer ainda melhor a história desse rei, que era tio de Joaquim. Olha o tanto que Nabucodonosor é bonzinho, né? Ele retira Joaquim, coloca o tio de Joaquim como rei, e coloca o tio Joaquim como rei para reinar por uma cidade, se tornou um grande povoado, Jerusalém, onde que não tinha nem exército, nem o povo para trabalhar com artesanato, e muito menos soldados. E mesmo assim, era pedido para que Sedecias pudesse conseguir tirar tributos ainda daquelas pessoas. Amanhã vocês vão ver como vai ser o caminho. Na verdade, no decorrer da semana, vocês vão ver, e da outra semana também, o caminho de Sedecias e o exílio da Babilônia. Tudo isso por quê? Tudo isso porque aquele povo, em um determinado momento, deixou de acreditar e confiar na presença de Deus. Gente, isso era muito claro. Aquele povo, eles só tinham a condição de perder alguma coisa quando eles perdiam também o seu interesse pela aliança, o seu interesse para com Deus. Naquele momento, Deus, inclusive os profetas vão dizer, Deus caminha no meio do povo, Deus caminhava no meio do povo. Lembram bem de Moisés? Quando Moisés foi ter aquela grande luta com os estrangeiros, quando ele levantava a mão, o povo de Israel ganhava a guerra. Quando ele cansava e a mão descia, o povo de Israel perdia a guerra. Até que encontrou um caboclo muito inteligente pela graça de Deus, colocou umas pedras no trem lá e deixou a mão dele lá, né, para não precisar descer mais a mão. O que isso significa? É um símbolo, tá bom? Isso é um símbolo teológico. O que esse símbolo teológico significa? Quando o povo de Israel está com as mãos voltadas para Deus, com as mãos postas voltadas para Deus, aceitando as dores e o sacrifício, Deus caminha com eles. Quando aquele povo deixa-se cair, deixa-se levar pelo dia a dia, pela rotina das coisas próprias humanas, eles começam a perder também a guerra. Pois bem, o Evangelho faz uma ligação muito forte com essa leitura. Hoje o Evangelho nos faz inclusive um grande convite para que nós possamos voltar o nosso olhar para Deus, para aquilo que de fato nós estamos fazendo. Se nós temos um olhar voltado para Deus, olhando também para o povo de Israel, se nós olhamos para Deus e nós temos esse sentido de ascese, de subida, de ir rumo ao céu e às coisas do alto. E é por isso hoje que Jesus ele vai falar, não adianta você falar que você falou em nome de Deus, porque Joaquim também falava em nome de Deus. O rei Joaquim, a posse dele, se ungia o rei colocando óleo, como hoje se faz com o sacerdote e com o bispo, na ordenação. Como se faz no crisma, se passa o óleo. Joaquim teria todos os motivos para falar assim, eu fui ungido por Deus e vou levar Deus a sério. Não adianta, minha gente. Não adianta nós olharmos para a nossa vida e falar que nós fazemos um monte de coisa e continuar com a mesma máscara. Nós vamos cair como Joaquim caiu. O rei Joaquim, na queda dele, ele caiu por uma questão mais de finanças. Ele foi ser escravo, ele foi ser bobo da corte, lá para Nabucodonosor. E a gente fica às vezes com dó, nossa, coitadinho, de rei passou a ser bobo da corte. Pior é a gente, que de cristão passa a ser bobo do demônio. A gente começa a fazer algumas ações da nossa vida que fogem das atitudes que nós deveríamos ter como ungidos do Senhor. E depois queremos dar uma de santinho, né? Chegando do lado do Senhor Jesus, o dia que a gente sair desse modelo terreno e formos para aquilo que é mais importante, que é o céu. Aí chegar do lado de Jesus, deve ser bonito demais, né? Nós pegamos o nosso currículo e falar assim, está aqui, Senhor, o meu currículo. Fui padre, atendi confissões, muitos sacramentos. Tem padre, inclusive, que anota a quantidade de missa, de sacramento. Eu morro de inveja santa desses padres. Eu mal consigo anotar, às vezes, o que eu tenho que fazer durante o dia. Eu ia chegar aqui 19h30, para vocês terem ideia, que eu já não comecei anotando errado o horário da missa, né?
Então, mas aí chega diante do Senhor e fala, está aqui, Senhor, olha, o meu currículo vitae, né? Currículo vitae, está aqui. Fui padre lá na terra, diz que aqui no céu vou ser padre também. Aí Jesus olha para mim e fala assim, não, mas eu não te conheço não, hein? Um Jesus mais mineiro, né? Te conheço não. Senhor, mas fui eu, 9 anos de seminário, Senhor, 2 anos de diácono, 1 ano de diácono lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Eu estou vendo todos vocês entrarem no céu, eu estou olhando, inclusive a Edilene, Senhor, chama ela lá, fizemos um teatro bem aqui, até hoje eu fico rindo desse teatro, Senhor. Então, não, ela eu conheço, mulher de fé, mas você eu não conheço não. Afasta-te de mim. Só que Jesus, ele é mais educado que eu posso questionar, Senhor, então por que o Senhor não me conhece? Jesus pode dizer, porque você, no dia a dia da sua vida, usou tanta máscara, que você quis construir um reino do céu sobre areia. Você não quis construir um reino, seu padre Vilmar, sobre uma rocha firme. E eu posso questionar mais ainda, mas Senhor, me diga então, qual era essa rocha firme? Porque eu fiz tantas coisas boas. Ele pode novamente voltar e falar, fez para você? Fez para alimentar seu ego? Fez para as pessoas verem que você é bom demais? Ou você fez para ajudar cada pessoa a receber o reino dos céus? Meu irmão e minha irmã, se Joaquim no Antigo Testamento se tornou um bobo da corte, não nos tornemos, nem eu, nem nenhum de vocês, nenhum de nós nos tornemos um bobo da corte do reino do quinto dos infernos. O seu lugar é o céu, o meu lugar é o céu. O tempo comum mostra o tempo da maturidade, o tempo que estamos amadurecendo para as festas mais fortes da nossa fé. E nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes nós estamos, na verdade, querendo amadurecer a vida dos outros, mas nós já estamos podres há muito tempo, querendo construir o nosso reino sobre a areia. Vem a chuva, vem o vento, pode vir até um pequeno sopro de qualquer coisa, e nós caímos. Pensem nisso.